Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia. Mais especificamente, o curso de extensão é Informação Inicial em Balcões de Farmácia, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia do campus Jaru. Nossa disciplina, Farmácia de Manipulação, e eu sou o professor Verano, e é uma honra, um prazer poder estar contribuindo para a formação de futuros profissionais. Esse é nosso último capítulo, em que a gente vai abordar o desenvolvimento e produção de cosméticos. A gente vai então comentar um pouco sobre estoque mínimo, incompatibilidade entre ativos farmacêuticos e cosméticos, formas e funções de preparações cosméticas ou cosmecêuticas, shampoo e condicionador, protetor solar, antiacne, celulite e, por fim, uma mensagem final, além das referências. Então, turma, como a gente tem falado, a ideia dessas gravações não é ficar lendo o slide, né? Eventualmente a gente pode ler uma coisa ou outra, mas não é ler todo o conteúdo do slide. A leitura vocês vão fazer em paralelo, tá? Aqui a ideia é a gente destacar alguns pontos, fazer alguns comentários, tá bom? Vamos falar então agora do estoque mínimo. O estoque mínimo, a gente já falou um pouco lá atrás, não sei se vocês estão lembrados, mas o estoque mínimo são formulações que a gente faz em grande quantidade na farmácia de manipulação, que essas formulações que a gente faz em grande quantidade, deixa estocado na farmácia, é para adiantar o processo. Então, a gente faz fórmulas, bases, baseadas em formulários reconhecidos pela Anvisa, e dentro dessa base pronta, faço lá 1 quilo, 5 quilos de um creme base, por exemplo, e tem que preparar um creme base, um cosmético na forma farmacêutica de creme, né? Eu pego aquele creme base e coloco o meu ativo, homogenizo e está pronto. Tem que fazer o medicamento, mesma coisa. Pego aquele creme base, coloco o ativo, homogenizo, né? Segue os detalhes técnicos, mas está pronto. Você não tem que fazer do zero. Você já tem a base pronta. O xarope, mesma coisa, tá? Dependendo do sabonete, mesma coisa, né? Já que a gente está abordando mais especificamente nesse capítulo os cosméticos. Então a ideia do estoque mínimo é essa: é você preparar preparações bases, basicamente, né, teoricamente, para adiantar a sua produção. Tá joia? A ideia é essa. Então você faz grandes quantidades. E na ordem de manipulação, nos estoques mínimos, né, a ordem de manipulação é aquele documento que vai descrever o que você tem que fazer, né? A quantidade que tem que pesar da matéria-prima, como realizar os procedimentos. E segundo a nossa amiga RDC 67 de 2007, né, a legislação que a gente tem que seguir, né, eu chamo de amiga porque é a resolução que é a resolução mãe da farmácia de manipulação. Como eu falei, se você quer trabalhar na farmácia de manipulação, leia depois com mais detalhes a RDC 67 de 2007, além dos nossos slides. Então aqui tem algumas informações que devem estar presentes na ordem de manipulação desses estoques mínimos. A rotulagem também, quais são as informações que têm que estar presentes nos rótulos desses estoques mínimos. É importante também destacar que esses estoques mínimos, essas bases que a gente faz, devem passar por controle de qualidade. Logo pode ser aprovado como pode ser reprovado. Logo, lógico que você vai utilizar o que for aprovado. Então, é importante que a gente tem que fazer uma análise, um controle de qualidade dessas formas farmacêuticas, desses estoques mínimos. Aqui a gente está descrevendo aqui alguns controles de qualidade, né? Aqui mais especificamente
a gente está colocando que a farmácia magistral deve ter laboratório de controle de qualidade capacitado para a realização de controle em processo e análise de preparação manipulada do estoque mínimo para. Então, as farmácias de manipulação têm que ter um laboratório para controle de qualidade de pelo menos tanto estoque mínimo como de produto manipulado, das matérias-primas. Você tem que avaliar caracteres organolépticos, que é aparência, cor, né? Odor, né? Que é algo relativamente simples, pH, mas seu laboratório tem que ser capaz disso, avaliar pH, peso médio, viscosidade, grau ou teor alcoólico, densidade, volume, tá? E as análises mais específicas no caso já para medicamento, né? Teor de princípio ativo, dissolução de pureza microbiológica, pode já ser terceirizado. Então, uma grande parte do controle de qualidade tem que ser feito na farmácia de manipulação. E alguns pontos mais específicos já pode ser terceirizado. Você pode contratar uma empresa para fazer, tá bom? Mas a maioria tem que ser feita na farmácia. Como a gente já falou antes, eventualmente as matérias-primas podem ser incompatíveis entre si. A gente tem que evitar, a gente não pode usar matéria-prima que seja incompatível. A gente vai ver aqui mais alguns exemplos de matérias-primas incompatíveis entre si. Aqui então a gente tem exemplos de bases galênicas, né, as bases, os estoques mínimos que a gente faz, incompatíveis com algum tipo de recipientes. Aqui a gente tem exemplos de ativos incompatíveis entre si, né, que são utilizados em cosméticos, por exemplo. E as formas e os cosméticos, né, as formas farmacêuticas, as cosmecêuticas. Então, as preparações cosméticas, as preparações cosmecêuticas, elas podem apresentar diferentes formas e diferentes funções. Então, a gente tem cosmético ou cosmecêutico líquido, sólido, semissólido, né? Líquido, a gente tem as soluções, os esmaltes, sólido, os pós, semissólido, creme, gel e por aí vai, né? E diferentes funções. Temos cosmético que tem a finalidade puramente corretiva, decorativa, mas temos cosméticos com finalidade para tratamento de celulite, estria, acne, hidratação, ou até mesmo proteção solar, né? Anticaspa, entre outras funções. Então, tem diferentes formas farmacêuticas, né, que são diferentes formas de apresentação e diferentes funções. Como os medicamentos também, né? Agora a gente vai ver aqui, nesses slides a seguir, né, nessas páginas a seguir, alguns exemplos de cosméticos. Então, shampoo e condicionador. Shampoo basicamente é usado para limpeza. Condicionador basicamente é utilizado para deixar o penteado mais fácil. Shampoo e condicionador a gente usa tensoativos. Normalmente no shampoo você usa tensoativo aniônico. No condicionador você usa tensoativo catiônico. Então primeiro você usa o shampoo, depois o condicionador, né? É claro que a gente tem shampoo e condicionadores com diferentes funções, além de lavar, limpar, né? Facilitar o penteado, no caso do condicionador. Aqui a gente já está vendo exemplos de formulações. Aqui a gente tem um exemplo de formulação de shampoo anti-caspa. As técnicas de preparo de shampoo anti-caspa. Aqui um exemplo de condicionador para cabelos normais. A técnica de preparo.
Protetor solar, né? Protetor solar são produtos utilizados para proteger a nossa pele da radiação ultravioleta, UVA ou UVB, né? E a gente tem protetores solares também, né? Com diferentes formas, para diferentes públicos. Os protetores solares, eles protegem a nossa pele contra a radiação solar por diferentes mecanismos, pode ser devido ao uso de filtros químicos ou uso de filtros físicos, ou a combinação desses dois filtros, tá? O FPS que a gente vê nos protetores solares significa fator de proteção solar. Quanto maior o fator de proteção solar, significa que mais tempo a pessoa fica protegida contra a vermelhidão, tá? Então o FPS protege contra a vermelhidão. Vermelhidão também é chamado de eritema, tá? Seria essa vermelhidão. As farmácias magistrais podem produzir shampoo, condicionador, enxaguantes, qualquer produto cosmético, protetor solar, mediante a receita, em diferentes FPS, diferentes fatores de proteção solar. Aqui a gente tem um exemplo de um creme com fator de proteção 15, modo de preparo, produtos anti-acne, é para combater a acne, né? Aqui eu falo um pouquinho mais sobre essas formulações, mas a ideia básica é proteger contra o surgimento de acne, ou com o controle, né, pelo menos. Né? De forma geral, a gente vai usar produtos que vão proteger contra a secreção excessiva, né? Que leva secreção excessiva de gordura, né? Das glândulas sebáceas, que leva ao surgimento de acne. Né? É claro que a questão da alimentação, a questão da idade, fatores hormonais também influenciam nesse processo. Né? Aqui a gente tem exemplo de formulação de uma loção para acne, tratamento. Né? Esse é o modo de preparo. Tá? Depois vocês dão uma lida com calma, detalhadamente, sobre como preparar, né, essas formulações, sugestões. Né? Aqui a gente está falando um pouquinho sobre a celulite, tá? O que vem a ser a celulite, como eu posso combater de modo geral. Né? A gente vai usar produtos para tentar promover a quebra, aumentar a circulação local, né? Estimular a lipólise, né? Quebra de gordura ali localizada. Mas é claro que outros fatores também devem ser verificados também, né? O que leva à celulite. A celulite é mais comum em mulheres, mas tem diversos fatores que podem levar à celulite. Então tem que ver qual é a causa para tentar controlar. E os cosméticos vão tentar ajudar nesse processo. Tá? Aqui um exemplo de gel crioterápico, né? Um gel que é utilizado no tratamento de celulite. Aqui é a técnica de preparo desse gel. E a gente encerra, né, esse conteúdo. Aqui a gente tem então as referências. Então a ideia desse último capítulo nosso foi falar um pouquinho, depois vocês dão uma lida nos slides com calma, tá? Mas a ideia foi falar um pouquinho sobre, nesse último capítulo, sobre estoque mínimo, falar um pouquinho sobre algumas formulações utilizadas, né? Mostrar para vocês que a gente tem diferentes formas de cosméticos para diferentes finalidades, mostrar e ilustrar para vocês as diferentes formulações. Essas formulações que tem mostrado ao longo dos slides,
desse vídeo e de outros são só exemplos, né? Sugestões de formulações que eu peguei em livros, que estão aí citados nas referências, que eu peguei nos formulários, que estão citados aí nas referências também, tá bom? Tem diferentes formulações. Mas lembre, na farmácia de manipulação, a gente vai seguir uma prescrição, tá? É claro que o prescritor, o médico, o dermatologista, ele, falando de cosmético, né? Ele vai, né, basear também a prescrição na literatura, em livros, em artigos, tá? O que eu mostrei para vocês foram alguns exemplos dessas formulações que podem ser prescritas, né, receitadas e adaptadas para cada paciente. Lembra, essas receitas são receitas personalizadas. Tanto as receitas de medicamento como de cosméticos são receitas personalizadas, é para aquele paciente. Então, essas receitas, o que vale para um, não quer dizer que vale para outro. Mesmo que as pessoas, são duas pessoas diferentes, apresentam sintomas semelhantes. Ainda assim, a pessoa X foi no médico, o médico prescreveu tal produto. Uma pessoa Y tem sintomas semelhantes à pessoa X. Quer dizer que ela pode usar aquele mesmo produto que o médico prescreveu para o X? Não. Ah, mas é o mesmo sintoma. São os mesmos sintomas. Mas cada pessoa é uma pessoa. Cada paciente é um paciente. Você não sabe se aquela pessoa Y, se ela é intolerante, se ela é alérgica a alguma matéria-prima. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. O prescritor tem que levar em conta, na hora que vai prescrever, se a pessoa é alérgica a alguma matéria-prima, seja ativo ou inativo. Como a gente já falou, inativo seria recipiente. Recipiente são aquelas matérias-primas que não têm ação terapêutica, não têm ação no organismo nas doses usuais. Mas sempre tem exceções. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a determinado tipo de corante. Logo, no medicamento manipulado, ou no cosmético manipulado, ou mesmo se a pessoa for comprar na drogaria, feito pela indústria, na formulação dos medicamentos ou cosméticos que a pessoa usa, não pode ter aquele corante, que a pessoa é alérgica, porque se tiver o corante, vai causar reação alérgica. Dependendo da situação, a pessoa vai parar no pronto-socorro. Então, a pessoa, como as pessoas são diferentes uma das outras, o que vale para um não necessariamente vale para outra. E quem vai avaliar isso? É o prescritor. Tá ok? Fique atento a isso. Então, as referências. Então, turma, a gente vai encerrando por aqui. Vou ler esse textinho aqui para vocês, que eu escrevi. Olá, espero que essa jornada breve nos temas pertinentes à farmácia de manipulação tenha sido interessante e relevante para a sua formação. Nesses slides, pretendi tratar de assuntos que são importantes para quem quer trabalhar em farmácias magistrais. Mas lembro que sempre é importante aprofundar os assuntos tratados ao longo dos slides. Assim, acessar a literatura utilizada e indicada ao final dos slides, bem como os links e vídeos sugeridos que estarão no AVA, né? Isso tudo pode ajudar vocês na construção do conhecimento de vocês. Além desses vídeos que a gente está gravando aqui em cima dos slides, no AVA de vocês estarão links de vídeos no YouTube que eu encontrei, né, que eu separei para vocês, que vão mostrar algumas técnicas de preparo, por exemplo. Como que eu utilizo uma balança? O vídeo, a gente comentou, mas é interessante você ver como utilizar. Então vai ter vídeos como utilizar a balança, vídeos de como utilizar equipamentos ou realizar alguns procedimentos. Tá bom?
preparar algumas formulações, vai estar isso ilustrado lá no AVA de vocês, tá? Aqui no AVA, né, já que vocês estão vendo pelo AVA. E eventualmente algum link também que eu acho interessante para vocês, tá joia? Então, eu espero que vocês tenham, como eu coloquei aqui, né, no escrito, que vocês tenham um futuro brilhante, sempre tenham bons estudos. Na formação de vocês é importante que vocês se dediquem. No ambiente de trabalho, procure atuar de forma profissional, procure sempre aprender, procure ler, procure ter boa vontade. É muito importante a gente ter boa vontade, tá? Saber das nossas fraquezas. Se você sabe que não conhece determinada técnica ou determinado assunto, isso é positivo. Porque se você sabe que não sabe determinado assunto ou técnica, cabe você fazer o quê? Procurar se aprofundar nessa área, tá ok? E todo dia a gente aprende. Ninguém sabe tudo, nem o farmacêutico sabe tudo, nem o professor sabe tudo, nem o livro sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. E com vocês não vai ser diferente, e nem comigo é diferente, tá? Então, procure estudar sempre, se atualizar sempre. A gente falou que a resolução que trata da manipulação, a principal, é a RDC 67 de 2007. É verdade. Mas esta é a resolução desde 2007 que está vigente. Mas quem sabe, porventura, eventualmente, isso não mude. Quem sabe ano que vem, em 2024, já não seja outra resolução. A gente tem que se adequar à resolução vigente. Hoje é a RDC 67 de 2007. Na verdade, né, já tem um bom tempo, né, desde 2007. Tá? Então, turma, realmente, bons estudos, sempre procure estudar. Tá? E foi uma honra poder estar aqui com vocês, nem que seja virtualmente, com vocês aí de Rondônia. Né? Eu estou aqui falando um pouco de longe, estou falando aqui do Espírito Santo, mas foi uma honra fazer parte da formação de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail veranocd@gmail.com. Eu só peço que vocês se identifiquem no e-mail, tá ok? Para eu saber, né, se vocês são alunos do curso de extensão e, né, poder saber com quem eu estou falando, porque eu também dou aula em outra instituição. Então, é importante eu saber qual aluno que eu estou falando, para saber qual é a disciplina, né, qual curso, tá? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. O que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar vocês, tá bom? De repente com dicas, sugestões, tá? Muito bons estudos, boa sorte na jornada de vocês. Vocês já fizeram algumas disciplinas, vão fazer outras disciplinas e, como eu sempre falo, no final vai dar tudo certo, tá? Além dos slides, dessas gravações, a gente tem também no AVA atividades avaliativas, né? Tem a atividade 1, a atividade 2 e a prova final. Tá joia? Então, já estou falando muito. Muito obrigado pela atenção. Realmente foi uma honra estar aqui com vocês. Tá? Espero que a gente possa se encontrar em breve em outro momento, em outro curso, em outra situação. Tá joia? Muito prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Até.